Paz do Senhor Jesus Cristo, querido professor da nossa classe de jovens, aqui presbítero Jonatas Lima, uma vez mais falando da boa, perfeita, agradável, inerrante e infalível Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal da IAD EBD, para hoje, já falarmos da lição que está deixando saudades. Lição de número 13 hoje, desse tema tão importante, que foi aí estudado ao longo do trimestre. Eu já quero agradecer pastor Eduardo Leandro Alves, que foi o nosso comentarista desse tão importante tema, entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Hoje, então, estaremos aí concluindo essa aula. Quero aproveitar para agradecer nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melchior, e o nosso vice-presidente e coordenador da IBD, pastor Eliseu Melchior. Professor, então, indo aí para nosso título da lição, nós temos aí o discernimento do cristão. Acredito que fecha muito bem e já faz até um link com a lição do próximo trimestre, que é um combate contra a apostasia, a qual eu tenho certeza que também será uma bênção, estaremos estudando o livro de Juízes, mas já vamos deixar então essa ponte feita e bem feita para o próximo trimestre. Nós temos lá então, você tem aí a nossa texto principal, a nosso resumo da lição, você pode ler isso com o seu aluno. Eu aconselho que você mande durante essa semana ali os textos, as leituras bíblicas diárias para os seus jovens, porque é muito bacana essas leituras. Eu verifiquei ali todos os versículos, eles são excelentes para serem introdutórios a essa aula e até você vai usar parte deles durante a ministração da sua aula ali, querido professor e professora. Entrando então, aí na nossa introdução, você pode rapidamente relembrar o seu aluno que nós estudamos ao longo desse trimestre, diversas ideologias, falácias, falsos ensinos, e a pergunta que fica é: como permanecer firme com tantas vozes falando? E aqui eu já quero fazer aqui uma frase de efeito, para você, professor e professora, que para você pensar nisso, tá? Talvez o maior problema, ou o problema principal, não sejam os falsos ensinos que temos, mas sim o perigo de nós não discerni-los. Se os ensinos opostos sempre existiram, mas sempre Deus levantou mulheres e homens para combaterem os falsos ensinamentos, as falácias que se levantaram aí ao longo da história da igreja, ao longo da história do Antigo Testamento. Então, Deus, com certeza, Ele, como sendo a verdade, preserva de uma maneira muito singular. Então, entrando agora, propriamente dito, no tópico de número 1, você pode, necessidade de discernimento, e aqui eu quero deixar uma sugestão de dinâmica para você. Você pode levar algumas falas, de youtubers que são pregadores, ou até mesmo falas de alguns livros que você tenha visto, pesquise, tá? E você vai achar falas que têm aparência de verdade, ok? Tem uma aparência de verdade, ou é uma meia-verdade, e o que tem aparência de verdade e o que é meia-verdade não se constitui uma verdade. E é bem contra isso que nós falamos ao longo desse trimestre. O teu aluno já está bem vacinado, hoje é a última dose mesmo para acabar com qualquer ideologia que possa permear a sua mente. Hoje é para realmente terminar de fortalecer o seu aluno e a sua aluna ali em sala de aula. Então você, levando essas falas, esses trechos de pregações, muitas das vezes você pode até usar alguns cortes, se você tiver esse recurso didático lá na tua classe, de usar, de poder passar numa TV, num data show ali, um pedacinho de sermão, lembrando que nós não julgamos pessoas, ok? A ideia não é julgar as pessoas, a ideia sim é julgar o conteúdo que está sendo pregado. Nós não julgamos as pessoas, nós julgamos sim o que elas falam, para ver se procede de Deus, se procede do homem, ou se procede do inimigo de nossas almas, porque existem essas três fontes: a fonte humana, a fonte divina, que é Deus, e a fonte maligna, que são Satanás e os seus anjos aí usando falsos ensinamentos. Então o que ocorre aqui? Leve lá isso para os seus alunos, coloque e deixe eles discutirem se é uma verdade, se é um engano, se está trajado somente de verdade, e ouça os seus alunos,
invista, né, esse tempo realmente ali, né, de 10 minutos, 15 minutos com eles, fazendo isso, para ver como que está o discernimento deles. Fazendo isso, agora você vai entrar no primeiro subtópico, que são numerosos ensinos, e aqui você só vai pegar ali uma base no que você já fez de dinâmica e falar, olha, hoje nós temos realmente muitos livros, nós temos blogs, né, que agora quase não se acessa, né, mas a gente tem inteligência artificial, nós temos, gente, inúmeras enciclopédias, livros dos mais diversos conteúdos, os mais diversos autores, enfim, essa geração nunca teve, nenhuma geração, na verdade, teve tanto acesso ao que essa geração atual tem de acesso a conteúdo que fala de teologia, que fala de espiritualidade, que fala da palavra de Deus, que tenta interpretar a palavra de Deus. Então, são muitas vozes, são muitas coisas, né, que são hoje colocadas aí, né, em podcasts, em canais dos mais diversos streamings aí. Então, canais cristãos. Então, assim, a gente precisa muito entender que hoje nós temos numerosos ensinos. Então, como nunca houve tanto conteúdo cristão disponível, eu acredito que nunca houve também tanta confusão doutrinária. Se a gente olha a história da igreja, tivemos vários concílios, onde eles ali nos concílios procuraram, né, afinar algum assunto ou outro ali, referente a um dogma, né, ou mesmo a uma doutrina, em tudo mais. Só que hoje há muitas vozes, então o seu jovem hoje é bombardeado por vozes de todos os lados, e ao longo das 12 lições anteriores, né, nós já falamos de algumas dessas vozes aí, a parte pós-moderna, o humanismo, o relativismo ético-moral, enfim, tantas coisas, né, tantas falácias aí que vêm realmente tentar enganar a nós no nosso dia a dia, ultrajados de verdade. Então, o perigo, aqui eu acho que dá para finalizar da seguinte forma, professor, que o perigo atual não é porque são contadas muitas mentiras, não é isso, mas sim são contadas muitas meias-verdades, ok? Não é uma mentira completa, mas é uma distorção da verdade, e isso muitas das vezes tem engodado os nossos irmãos na fé e as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, afastando-as ainda mais de conhecerem a cruz de Cristo, de serem alcançados pela palavra de Deus. Professor e professora, entrando agora no subtópico de número 2, advertência bíblica. Aqui tem 2 versículos que o comentarista, com muita felicidade, né, muita destreza colocou, que é 1 João 4:1, que fala sobre provai os espíritos, né, o evangelista João, aí aconselhando realmente a igreja de Cristo a provar os espíritos. E outro versículo, um versículo do nosso mestre, né, o apóstolo Paulo, ali para os Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, que diz, examinai tudo e retende o bem. Então, isso é muito importante, tá, queridos? Quando a gente olha esses versículos, a gente precisa ali aplicá-los de uma maneira atual, de uma maneira que os seus alunos entendam como que eles vão usar esse ensinamento, como que eles vão utilizar esses versículos na atualidade, né? Então eles precisam realmente essa necessidade de discernimento espiritual, ou seja, não significa eu ser cético, ok? Eu ser descrente, mas também não é eu ser crente em tudo. Tudo que tem aparência de Deus, tudo que é bonito, tudo que realmente ali agrada o meu coração, a minha mente, os meus olhos, tá? Então a gente precisa examinar tudo e só reter o que é bem e provar se, mesmo uma coisa que está sendo dita com quase que aparência de total verdade, se é de Deus ou não. Então, o cristão realmente precisa, né, tem que ter essa necessidade de ter o filtro da Bíblia Sagrada. O maior filtro, gente, é o filtro da Bíblia Sagrada. Por isso que você e seu aluno precisam conhecer bem a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o nosso manual, né? Eu vou lembrar aqui de Salmos 119, no verso 105, que fala assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, é como um farol que ilumina a escuridão e me mostra exatamente onde eu estou. Isso que é a lâmpada para os meus pés, ou seja, me mostra onde eu estou, se eu estou cercado de verdade, se eu estou cercado de engano. E o melhor, né, não só me mostra onde eu estou e o que está me cercando, mas também me mostra ali, como eu falei, um farol, apontando
caminho, ok? Iluminando, é a luz para o meu caminho, me mostra como eu realmente andar no caminho estreito para que eu possa ir para o céu, porque eu tenho certeza que você e seu aluno, querido professor e professora, né, a meta é o céu. Então, só reforçando, né, nós precisamos ter a Bíblia como nosso manual, como a nossa principal fonte ali de consulta. Eu não, mesmo que seja a coisa mais linda ali que a pessoa possa ver, falar, até mesmo sentir, ok? Se não passa pelo crivo da Bíblia, não é de Deus, eu preciso realmente me distanciar disso. E aqui no último subtópico do tópico 1 vai falar sobre a proteção do rebanho. E aqui fala realmente para os líderes, né? E lembrando que líder não é somente aquele que tem uma posição de liderança, mas também há líderes no meio do teu grupo de jovens que não são talvez os líderes de jovens, mas são aqueles que influenciam o seu grupo. Aquele que diz, eu vou fazer tal coisa, e ele consegue seguidores ali para fazer tal coisa. Ou seja, ele é um líder, né, no sentido de influência, no sentido de realmente que cativa o povo, ele consegue realmente liderar. Então, o líder, ele tem a função de proteger a igreja de Cristo. Nós temos aqui, né, nosso pastor que protege a igreja de Cristo. E como que ele faz isso? Através do discernimento. Através de oração, através de jejum, através do conhecimento da palavra, nos dando o alimento sólido, que é o que estamos fazendo, é o que a IBD faz, desde que ela existe, né, que é dar um alimento sólido realmente para que a gente possa construir o edifício da nossa fé realmente no alicerce correto, que é Jesus Cristo. Então, todas as gerações aqui, o comentarista vai colocar que elas enfrentaram falsos mestres, mas o que nós precisamos é líderes que se ali levantam contra as falácias, como foi feito aí nessa lição, né, nessa revista toda aí dessas 13 aulas abençoadíssimas, falando sobre a questão da proteção do rebanho. Tá? Então, lembre-se, você, professor e professora, você foi chamado para proteger a sua classe. Ore pela sua classe e ensine com amor, com verdade, com dedicação. A Bíblia diz que aquele que ensina, ele deve, né, se aplicar realmente a sua vida ao ensino da palavra, ok? Nós vamos lembrar também de Paulo, né, quando fala de proteção do rebanho lá, em Atos 20, Paulo alertando sobre lobos que estavam entrariam ali no meio da igreja e estavam entrando no meio da igreja. Então, por mais que nós tenhamos aí muitos lobos, com certeza Deus tem levantado muitos líderes para combater os falsos enganos. Amém, querido? Glória a Deus. Então, com isso, nós terminamos o tópico 1 da lição. Ouça seus alunos, eu sempre gosto de, ao final de cada tópico, deixar o pessoal falar, é muito importante para não ser somente um monólogo, né? Porque a aula tem que ser um diálogo, ok? O professor aprende com o aluno e o aluno, com certeza, aprende com o professor. Segundo subtópico da nossa lição, vai falar sobre as fontes do discernimento, e nós temos aqui a primeira fonte, claro, as Sagradas Escrituras, né? Aí já falamos sobre isso aqui no subtópico 2, do tópico 1, mas aqui você precisa reforçar, né? A Bíblia, ela é o nosso padrão absoluto. A Bíblia é nosso manual de fé. É a Bíblia e o que mais? Não tem outro livro que se compare à Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a porção que Deus quis se revelar a nós. Mas alguém vai dizer, mas a Bíblia não contém tudo sobre Deus. Nada contém tudo sobre Deus, porque Deus é infinito, querido. Deus não pode ser contido em palavras. Mas a porção que Ele quis se revelar a nós, Ele deixou na Bíblia Sagrada, e a Bíblia interpreta a própria Bíblia e afirma isso, ou seja, ela é a nossa verdade, não são as experiências que interpretam a Bíblia, e sim a Bíblia interpreta as experiências, ok? Então, professor e professora, essa parte, né, acredito que o seu aluno, né, com certeza, se gosta de EBD, é alguém que gosta de ler a palavra de Deus. A segunda fonte aqui que o comentarista vai colocar é o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Consolador, aquele que foi enviado para guiar a igreja, aquele que foi enviado ao mundo para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, o nosso amado,
Espírito Santo que dia após dia nos dá graça, né, nos faz relembrar que cada manhã as misericórdias do Senhor foram renovadas e o quanto o amor de Deus é grande para conosco, a ponto de dar o seu Filho unigênito. E o Espírito Santo vai, né, nessa santificação progressiva que todo crente vive, ele vai realmente, né, nos ajudando a sermos melhores, ok? Ele vai nos guiando em toda a verdade. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E detalhe, o Espírito Santo nunca vai se contradizer às Escrituras, ok? Até porque os autores da Bíblia, né, que escreveram ali esses cerca de, não autores, mas vamos dizer assim, escritores, porque o autor é Deus, né? O autor é a nossa Santíssima Trindade, então com certeza o autor não vai se contradizer aos escritos ali da Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo nunca se contradiz com as Escrituras. Então, como, por exemplo, pode surgir uma dúvida nesse momento, como julgar uma profecia? Ela é bíblica? Não é bíblica. Não é de Deus. O Espírito Santo não ia falar algo que contradizesse a própria Bíblia Sagrada. Queridos, e aqui também você pode falar um pouquinho ali, né? Nós temos no texto bíblico dessa aula, 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, e um desses dons é o dom de discernimento de espírito, que é um dom maravilhoso, gente, que a igreja deve buscar, que você, professor, deve buscar, seus alunos devem ser aí, né, realmente ensinados a buscar esse dom. Como que se busca? Oração, jejum, consagração, pedindo a Deus, né, observando conforme a palavra, frequentando os cultos, se colocando com humildade diante de Deus e pedindo que o Espírito Santo te guie para que você possa discernir os espíritos. Aquele que tem o dom de discernimento do Espírito sabe que se nesse momento eu estou falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, se eu estou falando somente por conhecimento humano, ou se o meu ensino traz uma espiritualidade maligna por trás, ok? Então, quem tem o dom de discernimento do Espírito consegue discernir as intenções do coração de uma pessoa. Por mais que essa pessoa esteja falando tudo certo, tudo bem, tudo bonitinho, mas ele consegue discernir realmente qual é a fonte. Ou seja, qual é a fonte que guia o professor Jonatas nesse momento? É Deus? Sou eu mesmo? É uma inteligência artificial? Ou misericórdia, né? Ou é o inimigo? Está repreendido, né? Em nome de Jesus. Mas, queridos, quando então a gente tem tudo isso, né, ao longo da nossa caminhada, nós temos a maturidade cristã, que é o terceiro subtópico aqui, que vai falar, vai trazer até ali Hebreus, né, capítulo 5, versículo 14, você pode ler isso, né, que aquele que já está instruído, aquele que já é adulto na fé, aquele que tem uma maturidade realmente na fé, ele consegue discernir todas as coisas, ok? E a lição vai falar que discernimento é um treinamento espiritual. Eu volto a dizer aqui sobre as disciplinas espirituais, ok? Ajude os seus alunos, ok? Eu acredito que talvez você seja o líder desse grupo que você vai lecionar aí, ajude eles a terem o costume de ler a palavra. Aqui, por exemplo, eu sou um dos líderes aqui no Templo Central, juntamente com o pastor André Bento, né, e os demais líderes, que são uma bênção. E nós aqui temos feito com alguns dos jovens, aqueles que, né, se propuseram, a leitura bíblica anual. Então ali, volta e meia, eu estou mandando alguma perguntinha, mandando algum insight para eles sobre aquele texto, né, uma observação, uma curiosidade bíblica. Por quê? Porque eles têm que ter amor pela palavra. Esse é um dos treinamentos que trazem discernimento, que é o quê? A leitura da palavra, o estudo sistemático da palavra, o estudo da teologia bíblica cristã, da nossa teologia realmente, né, nossa teologia carismática, nossa teologia pentecostal, né, a nossa teologia Wesley arminiana, enfim, a nossa teologia que é composta aí por grandes nomes que foram sempre muito bíblicos, fiéis às Escrituras e cheios do poder de Deus. Outra coisa que leva à maturidade, para trazer, né, esse treinamento espiritual, é a oração. Queridos, oração faz parte, ok? E você já dizia aquele pregador que pregou as gangues de Nova York lá, David Wilkerson: não oramos por falta de tempo, e sim por falta de vontade. Então nós precisamos sim nos debruçar a oração. Querido, crente que não ora é crente que não tem poder, é crente que não tem discernimento espiritual.
é um crente que aos poucos corre o risco de se afastar de Deus, porque a gente só tem relacionamento com quem a gente conversa, e a gente conversa com Deus através da leitura da palavra, através da oração. E uma das coisas também que ajuda muito a questão aí do treinamento espiritual para discernimento espiritual é a prática do jejum, onde eu vou realmente me aplicar ainda mais a Deus, né? Me despir das coisas desse mundo, das minhas vontades, e me achegar mais a Deus, me colocar mais à disposição dele, estar mais sensível, né? Aprendendo a controlar-me, controlar as minhas emoções, as minhas vontades. O jejum é uma prática muito importante dentro da caminhada cristã, ok? E lembrando que maturidade não é tempo de igreja, ok? Maturidade é profundidade no relacionamento com Deus. E aqui, professor, chegamos então ao terceiro tópico da lição, praticando o discernimento. Já falamos bastante sobre isso, né? Aqui falamos um pouquinho, né? E eu quero entrar então nesse tópico, julgar corretamente. Nós não devemos julgar pela aparência. Instrua sempre seu aluno, não julgue pela aparência, ok? O coração do homem é enganoso. Se fosse assim, Samuel teria ali ungido o primeiro filho de Jessé, ok? Mas não, ele tinha o discernimento, ouviu Deus. Ele, na verdade, na vontade dele, ele falou, é esse daí. Só pode ser isso aí que o Senhor escolheu. E bem no fim não, era o mais novo e foi um grande rei mesmo, porque o Senhor julga para além da aparência, né? Ele conhece realmente a intenção do coração, da mente, sabe como que está ali a alma dessa pessoa, se está disposta a fazer o bem ou disposta a fazer o mal. Lembrando também, mais uma vez, reforçando o seu aluno, que devemos avaliar tudo à luz da palavra de Deus, a nossa bússola, a palavra de Deus. E uma frase aqui também é, nem tudo que parece espiritual é espiritual, ok? Nem tudo que parece que vem de Deus é de Deus. E aqui já entramos no segundo subtópico, cuidado com as emoções. Aqui, queridos, ao contrário do que a cultura atual diz, sentimento não é autoridade. Infelizmente, hoje, nessa pós-modernidade, eles estão tratando o sentimento como autoridade. Sentimento não é autoridade, ok? Então, assim, o que a gente precisa entender que sentimento é sentimento. Estuda lá, né? Fala um pouquinho sobre química. O que é um sentimento? É algo que está acontecendo quimicamente no meu cérebro, aqui no meu corpo, aqui. Isso é sentimento. Como que isso pode reger algo, queridos? Não pode, tá? O que precisa reger é aquilo que nós já falamos, é o discernimento espiritual, que vem primeiramente da palavra, do Espírito Santo e da nossa maturidade cristã, né? Então, sempre cuidado, né, para não agir aí pensando que, eu senti. Não, mas você sentiu como, né? Você conhece, aquele que tem intimidade com Deus sabe quando é Deus falando e quando não é.